Eu justamente não fazer nada de bom. Hoje nós vamos descobrir o que aconteceu com a mão de alvo Dumbledore. A mão dele que começou a ficar um pouco mais nojenta, um pouco mais assim repugnante e escura a partir de Enigma do Príncipe. É justamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, então se prepara, já arrebenta o like que é muito importante e se inscreva no canal no botão vermelho inscrever-se, que toda semana tem vídeo novo aqui de Harry Potter. Então não esqueça de se inscrever. Como nós podemos começar essa história da mão de Dumbledore? Com certeza indo para o ano de 1996, que é justamente o ano em que tudo em Enigma do Príncipe aconteceu. O ano em que Dumbledore estava completamente interessado nas Horcruxes de Lord Voldemort, que ele conta o passado do Voldemort pro Harry e também eles enxergam ali juntos uma maneira de destruí-lo. Logo no começo do filme a gente viu o Harry perguntando pro Dumbledore o que aconteceu com a sua mão. Só que o Dumbledore ele foge do assunto, nos livros o Harry pergunta várias outras vezes e o Dumbledore sempre foge do assunto. Já no sétimo livro e também no sétimo filme, parte 2, a gente descobre mais sobre essa maldição na mão do Dumbledore, que ele só teria 1 ano de vida, por isso que ele combinou a sua morte com o Severus Snape. Mas além disso, o episódio de hoje não é só para falar sobre a maldição, sobre por que a mão dele ficou daquele jeito, mas também para falar o por trás disso, que é completamente emocionante, traz um pouco de profundidade à história do personagem do Dumbledore. O Dumbledore ele sabia que ele ia morrer, ou seja, ele tinha que preparar o terreno para o Harry no sétimo ano começar a caçada pelas Horcruxes. Só que o Dumbledore queria saber quais eram as Horcruxes, ele estava completamente curioso, ele queria ajudar nessa procura enquanto ele ainda estava vivo. O Dumbledore pensava em todo lugar, ele tentava pensar como Voldemort, o que ele transformaria numa Horcrux. Ele imaginou que a família Gaunt, uma família completamente importante, a família da mãe de Lord Voldemort, seria um local apropriado para ele guardar uma das Horcruxes. A família Gaunt, que era composta por Marvolo Gaunt, Morfino Gaunt e Merope Gaunt, que era a mãe de Lord Voldemort. O Dumbledore ele tinha total convicção que ele iria encontrar alguma Horcrux e foi justamente o que aconteceu. Ele encontrou o Anel de Marvolo Gaunt. Esse anel ele podia ser qualquer anel que não mexeria com Dumbledore, não mexeria com seus sentimentos, não resgataria o seu passado, não faria ele ficar meio maluco, ele poderia ser qualquer anel, mas ele não era. O Anel de Marvolo Gaunt tinha um símbolo que vocês conhecem bem. O símbolo das Relíquias da Morte, basicamente que o Dumbledore junto com o Grindelwald buscaram a sua adolescência inteira. Composta pela capa de invisibilidade, pela Pedra da Ressurreição e pela Varinha das Varinhas, o bruxo que possuísse as 3 relíquias, ele se tornaria o Senhor da Morte. O Grindelwald ele iludiu o Dumbledore pra caramba na época que eles eram adolescentes e o Dumbledore sempre pensou nisso, principalmente em uma das relíquias que era a Pedra da Ressurreição. O Dumbledore sabia do perigo das relíquias, mas a chance dele reviver a sua família e poder pedir desculpa era muito maior que isso. Ele precisava pedir desculpa, ele se sentia culpado, amargurado pela morte da sua irmã, a Ariana, e também pela morte da mãe e do pai. É lógico que aquele símbolo das Relíquias da Morte mexeria com o alvo Dumbledore, porque ele sabia que aquele símbolo estava guardando a Pedra da Ressurreição. A Pedra da Ressurreição estava dentro do anel, obviamente ela já era uma Horcrux ali, o anel já era uma Horcrux feito pelo Voldemort, mas a pedra estava ali. O Dumbledore ele sabia disso, ele podia simplesmente levar o anel para a escola e destruí-lo, mas ele foi lá e fez algo diferente. Controlado por uma mágoa, controlado por uma tristeza profunda e pela chance de rever a sua família, o Dumbledore ele foi lá e colocou o anel. Ao colocar o anel, o Dumbledore foi, no exato momento, amaldiçoado. Uma maldição que poderia matá-lo em segundos, semanas, meses ou 1 ano, que foi exatamente o que aconteceu. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que esse ato de colocar o anel, esse ato da maldição, foi justamente pela chance de rever a sua família. O que o Dumbledore fez depois de ser amaldiçoado? Antes de conversar com Snape, de combinar para ele matá-lo no final do ano, o Dumbledore destruiu o anel, que já era uma Horcrux de Voldemort, com a espada de Godric Grifinória. A espada ela tinha capacidade de destruir Horcrux porque ela ainda continha o veneno do basilisco que a gente viu lá em Câmara Secreta. Aquele anel ele pertencia ao Marvolo Gaunt, mas ele foi passando de geração em geração, era lá dos Peverell, foi passando até chegar na família Gaunt. Isso eu já contei aqui no episódio que eu falo da Pedra da Ressurreição. O gesto do Dumbledore de querer rever a família, vocês sabem o que isso significa? Que o Dumbledore morreu na tentativa de ver a família novamente só para pedir desculpa. Isso é muito emocionante, eu sempre me emociono quando eu penso em toda a trajetória, em toda a vida de amargura e de arrependimentos de Dumbledore. Foi com certeza uma vida muito difícil. O próprio Dumbledore fala que a felicidade pode ser encontrada mesmo nas horas mais sombrias,
dias, se a pessoa apenas lembrar de acender a luz, mesmo depois de todo esse sofrimento, ele ainda tem forças para falar frases tão bonitas. Mas pensar que ele morreu só porque ele queria ver a família rever uma outra vez já é algo bem emocionante. O Dumbledore, se não fosse o Dumbledore, se não fosse o poderoso bruxo Dumbledore que nós conhecemos, se fosse qualquer outro, na minha opinião, morreria na mesma hora. Só que o Dumbledore, ele é o Dumbledore, então a maldição não o matou no mesmo instante, deu tempo dele preparar o terreno justamente para o que iria acontecer em Relíquias da Morte, deu tempo dele contar pro Snape e ambos combinaram ali o final, o desfecho de Enigma do Príncipe. Avada Kedavra! Às vezes a gente vê aquela mão ali meio escura, meio nojenta, mas não sabe o significado por trás. E o significado ele é muito bonito. É uma pena, infelizmente, no sexto filme a gente não viu a lembrança da família Gaunt, a gente não ficou sabendo nada disso. O Dumbledore mostra a mão dele mais uma vez quando ele está explicando sobre as Horcrux, depois deles verem a lembrança verdadeira do Horácio Slughorn, mas a gente não tem nenhuma menção do porquê ele fez aquilo. Como eu sempre falo, essas histórias por trás das histórias de Harry Potter, pra mim, são muito interessantes. Eu acho que eu contaria várias para vocês, semana a semana, de algo novo, que às vezes deixamos passar nos livros e filmes, mas que olha o significado disso, é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouco mais por trás da mão de Dumbledore, por que ela ficou daquele jeito e por que é tão emocionante. Caso você tenha gostado, não esqueça o like, que é importante demais, e também se inscreva no canal. E moletom colegial tá lá na loja para você nesse friozinho, tem de todas as casas de Hogwarts. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse que eu tô é o da Lufa Lufa, mas você pode encontrar de todas as outras casas. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, meu Twitter, no meu Instagram, e a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!